Fala pessoal, você que sonha em ser oficial da Polícia Militar do Estado de São Paulo. Meu nome é Alexandro Gomes, eu vou te ajudar nessa missão. Eu vou te ajudar na conquista desse objetivo. Mais um conteúdo, eu acredito que vai agregar muito na sua próxima prova, nessa prova que está por vir. Assista o vídeo até o final. Vamos que vamos. Fala pessoal, no vídeo de hoje, trataremos sobre a prova, né? Vamos falar aí sobre a prova. Vou falar como vai funcionar a prova nesse próximo certame, bem como fazer uma análise do cronograma de matérias que vai cair nessa próxima prova. Edital aberto, né, pessoal? Inscrições começarão no dia 24 de maio agora e vamos que vamos, tá certo? Então, a gente se baseia sempre no edital, né? Então, eu pego sempre o edital, eu tiro o print lá do edital para que vocês tenham a noção e vocês entendam como funciona, né? Como vai funcionar aí, beleza? Então, vamos fazer uma análise da prova. Primeiro, já fiz umas anotações prévias aí do que é interessante, uma anotação prévia do que é interessante. Lembrando, a prova vai ser no dia 20 de agosto, na parte da tarde. E é onde fala isso? Fala aqui no próprio edital. Então vamos lá. A prova objetiva, parte 1 e prova dissertativa, parte 2. Senhores e senhoras, prova é dividida basicamente em duas etapas. A prova objetiva, parte 1 e a prova dissertativa, parte 2, que ocorrerão de forma simultânea. Terá duração de 6 horas. Antigamente, como que era a prova? Dava lá, entregava o caderno de questões, você tinha lá o período de 4 horas, depois saía, ia tomar um lanche, tomava um café, e aí depois 2 horas para você fazer a redação. Como é que vai ser agora? De acordo com o edital que saiu, vai ser de forma simultânea. Você terá 6 horas para fazer a primeira parte, que é a prova da parte objetiva, e mais o outro período lá para poder fazer a redação. Você que vai ter que administrar o seu período. Você que vai ter que saber a hora de fazer uma coisa ou fazer outra. E como fazer isso, né, pessoal? Eu costumo falar que nós temos metodologia para fazer isso, para administração de tempo. Que hora que você vai fazer redação, que hora que você vai responder uma questão, qual matéria você responde primeiro. Nós temos uma metodologia para tudo isso. E se você está achando interessante por hora, eu peço que você se inscreva no canal, peço que você dê o like aí, né, pessoal? Bem como ative as notificações para que você receba conteúdo. Lembrando que toda essa semana, durante essa semana, às 19 horas, eu colocarei vídeos novos para que você entenda como funciona a prova e eu vou provar para você que é possível, com dedicação, disciplina. Então, todos os dias dessa semana, às 19 horas, teremos conteúdo novo para você, tá certo? Então, voltando, prova dividida em duas fases, né? Duas partes. A primeira, a prova objetiva, e a segunda, a prova dissertativa. Irão ocorrer de forma simultânea, e você que vai ter que administrar esse tempo aí, beleza? Voltando aqui, vai ocorrer quando? No dia 20 de agosto, no período da tarde. E como que é composta a prova, né? A prova objetiva, a primeira parte, consta de 80 questões de múltipla escolha, com 5 alternativas cada, sendo apenas uma alternativa correta, de acordo com o conteúdo programático constante no anexo B. Então, o conteúdo programático vai estar onde? Lá no anexo B, e nós iremos ver o anexo B. Só que antes de ver o anexo B, o que nós temos que fazer? Saber como funciona a prova. Quais são as divisões das matérias? Qual matéria em tese tem um peso maior? Qual matéria tem um peso menor? Você que acha que eu não tenho afinidade com matemática, com exatas, o que eu tenho que fazer? Nós temos que analisar isso aqui. Com base nessa análise, vamos olhar o cronograma e depois do cronograma, aí tem outras partes, né, que eu vou estar explicando aí durante a semana. Como você vai adequar tal matéria ao seu horário e assim sucessivamente. Fechou? Então, a prova
composta por 80 questões. Lembrando que lá uma parte no edital ele fala assim, ó, para que eles corrijam a sua redação, você vai ter que acertar no mínimo 40 questões, metade da prova. Se você acertar metade da prova, eles irão corrigir a sua redação. Se você não acertar metade da prova, eles irão descartar a sua redação e você nem fará mais parte do certame, beleza? Então, por isso, nós temos o quê? Que prestar atenção, saber o que mais importa, o que menos importa, fechou? Então, vamos lá. Então, ela é dividida em conteúdo programático, né, pessoal? As questões, não tem um quantitativo de questões para cada tema, para cada matéria, e com base nisso a gente tem que saber como funciona, né? Então, vamos lá. Primeira parte, ciências humanas e suas tecnologias. Quantas questões? 20 questões. 20 questões teremos aí na parte de ciências humanas e suas tecnologias. E essas ciências humanas e suas tecnologias, ela divide-se basicamente em quê? Em história, então são 6 questões de história, né? Então vai ter 6 questões de história, 4 questões de filosofia, 4 questões de sociologia e 6 questões de geografia. Aqui eu faço um adendo, né, pessoal? E depois nós iremos ver lá na frente, né? Às vezes o aluno fala assim, eu estou estudando para o cargo de soldado segundo da classe. É a mesma coisa que estudar para academia? Não, eu vou te mostrar lá na frente. Por quê? Porque o conteúdo de história é diferente do conteúdo de história para soldado. Bem como a matemática também é diferente. Então, por isso que a gente tem que olhar e estudar de forma objetiva, de forma certeira, naquele conteúdo que vai cair, tá certo? Às vezes você pode estar vendo algum vídeo no YouTube e esse vídeo ele não vai direcionar você para o conteúdo correto, para o que vai de fato importar na hora da prova, né? Então, aqui nós já verificamos a primeira parte, que é Ciências Humanas e suas tecnologias, que cairão 20 questões divididas aí, né, de acordo com o grau de importância, né? História, filosofia, sociologia e geografia. Alexandre, eu nunca estudei filosofia. Vamos ter que estudar. A gente vai dividir no cronograma, no tempo que falta até chegar a prova, e você vai estudar e você vai acertar questões de filosofia. Eu vou te provar isso, né? E aí depois, uma segunda parte, divide aí em linguagens e códigos. 24 questões, que aí divide-se, né, em língua portuguesa e interpretação de texto. 18 questões de língua portuguesa e interpretação de texto. É lógico que também tem a parte de literatura aí, né, pessoal? Né? Tem a parte de literatura, tá certo? Que também é um diferencial do edital de soldado segunda classe, né? Aqui a gente vai estudar a literatura, beleza? Depois vem língua inglesa ou espanhola. Então aqui, pessoal, tem o ou, né? Então você vai ter que escolher, quando você for fazer a sua inscrição, você vai ter que escolher, optar qual prova de língua estrangeira você vai querer fazer. Se você vai querer fazer inglês ou se você vai querer fazer espanhol. É você que vai decidir, tá certo? É você que vai escolher de acordo com a sua proficiência. Eu tive inglês no ensino médio. Eu entendo um pouco lá de inglês no ensino médio. Puta, legal, bacana. Então eu vou lá e vou optar por fazer o inglês. Não, eu entendo um pouco de espanhol. Algumas palavras são parecidas, tome cuidado. Se você entende, beleza. O bom é que se você estudar de forma específica o que cai, se você estudar exatamente o que cai, porque é interpretação de textos, e sabendo retirar do texto algumas palavras-chave que irão te ajudar lá na hora da prova, serão aí, né, pessoal, 6 questões. A gente não pode fazer de qualquer forma. A gente tem que, sim, não adianta, eu não gosto de inglês e espanhol. Não, vamos, calma. Calma, o objetivo aqui não é que você fale fluentemente inglês ou espanhol, não. O objetivo é que você estude de forma específica para o que vai cair em inglês e espanhol, ponto. E aí, vamos para a outra parte, para a terceira parte, matemática e ciências da natureza, que aqui é a parte de exatas, que eu digo que é o calcanhar de Aquiles de muita gente, né? As pessoas têm uma aversão à matemática, né? À física. Eu também tinha, né? A primeira vez que eu fui fazer cursinho, que eu fui sentar numa sala de aula para poder fazer cursinho, foi a matéria de física, foi a matéria de elétrica. Eu olhei aquilo, que é isso?
né? Eu quero que você seja nossa, saiba tudo de física ou matemática, não. Mas a gente vai ter que gabaritar algumas coisas. O que que é algumas coisas? A prova também, toda prova ela é dividida em 3 níveis, fechou? Em 3 níveis. Fácil, médio e difícil. Conforme a prova for mais difícil, ela colocará questões difíceis, né? Mas normalmente ela divide, ela tem sim um equilíbrio. E qual que é o nosso objetivo? Trabalhar os pontos fracos. Você não pode perder questão fácil. Você não pode simplesmente falar, eu não gosto de matemática, eu vou lá e vou chutar tudo em uma alternativa. Não, não faça isso, e você não fará isso. Como eu te disse, você entenderá como vai funcionar muita coisa. Só que você tem que ter uma atenção específica para isso. Se você não prestar atenção e você achar que você sabe o conteúdo e tal conteúdo que você não sabe você vai chutar, você vai ser reprovado. Eu estou falando para você, você vai ser reprovado se você não quebrar esse paradigma, isso aí que está na sua cabeça. Vamos tirar isso, eu quero desconstruir você e falar assim, ó, se você não sabe estudar, eu vou te ensinar a estudar. É isso. E para isso, eu preparei um evento chamado Jornada Barro Branco, que irá acontecer na próxima segunda-feira, às 19 horas, com início às 19 horas, dia 29, dia 30 e dia 31. Se você quer saber como funciona isso, como vai funcionar isso, você deve assistir essas aulas. Você deve assistir inteiramente gratuita, você não vai pagar nada, você terá que ficar lá prestando atenção e anotando as coisas que eu vou te falar, porque isso aí será de suma importância para a sua aprovação. Beleza? Então, nós temos lá 12 questões de matemática, né, pessoal? 6 questões de física, 6 questões de química, 6 questões de biologia. Você, que porventura aí, né, já é policial militar e tem aversão com relação a essa matéria, porque essa matéria não caiu na sua prova, você não estudou ela. Você vai ter que estudar, nós teremos que estudar essa matéria e você vai ver que nós iremos estudar as matérias-chave, os pontos-chave que irão cair, que vêm caindo nas últimas provas, né? E é isso que a gente vai bater firme, é isso que a gente vai bater forte. As matérias que são diferenciadas com relação ao edital de soldado segunda classe são essas, ó. Química, física, biologia, sociologia, filosofia, línguas estrangeiras. São essas matérias que nós teremos que bater forte, e nós iremos bater forte, da forma certa. Eu não gosto. Você vai gostar. Você vai entender a importância disso e você vai ir bem na prova, é isso. Você precisa acertar 40 questões, mas você não vai acertar só 40. Você vai acertar mais, escuta o que eu estou te falando. Se você se dedicar, se você se preparar para isso, falta pouco tempo. Não, nós iremos adequar o tempo necessário para que você acerte pontualmente o quantitativo necessário para você para as próximas fases. Beleza? É isso que nós iremos fazer. Então, matemática, 12 questões, física, 6 questões, química, 6 questões, biologia, 6 questões. E aí, nós vamos lá para a parte de conhecimentos específicos. 6 questões de conhecimentos específicos. Primeiro, noções de administração pública, 2 questões. Então, vamos lá. Você que, porventura, já é policial militar, ou você que já é formado, né, em direito, às vezes você tem uma maior facilidade, proficiência lá em direito, você quer ficar estudando direito, vou estudar artigo 5º, vou estudar lá o artigo 14, que fala sobre os direitos políticos, vou estudar lá sobre o artigo 144, que fala sobre a segurança pública, fazer milhares de questões, vou estudar a Constituição Estadual, vou estudar a Lei de Acesso à Informação, gastando muito tempo para isso. Tem 2 questões. Você vai deixar ela de lado? Não. Se você tem facilidade, iremos fazer questões chaves para que você mantenha esse padrão e que você gabarite essas 2, porque você tem facilidade. Mas nós não podemos deixar um tempo maior para essa matéria, né? Então a gente tem que distribuir o seu cronograma, o seu período durante o dia, as horas que você tem disponíveis. Não tem hora, você tem hora. Eu vou te provar que você tem hora para você estudar e nós iremos fazer isso juntos, beleza? A mesma coisa pode acontecer o que em informática, né? A matéria de informática, muita gente tem facilidade. Será que a informática que você sabe é a informática que cai na prova?
É essa a questão que eu te faço, essa pergunta que eu faço a você. Será que é isso? Não necessariamente. Então, com base nisso, temos que estudar de forma objetiva o que cai, o que não cai. E aí, depois de feita essa explanação, né, pessoal, a gente vai lá para a parte do quê? Do anexo B. O anexo B, ele fala exatamente o que cai na prova, né? O que pode ser cobrado na prova. Tá certo? E aí tem que ser feita outra análise, né? Dentre esse conteúdo gigantesco, o que de fato vai cair na prova é acertar no alvo certeiro. E aí o próximo passo aí que eu irei explicar lá nos dias 29, 30 e 31. Irei falar como você vai fazer isso. De que forma você vai fazer isso? Porque o conteúdo programático é gigantesco. A gente vai ver aqui, você vai falar, vou enlouquecer, meu Deus do céu. Não, é muita matéria, eu não vou saber isso. Você vai saber isso. Se nós dividirmos passo a passo, o que mais importa dentro desse conteúdo, extrair esse conteúdo, você vai ver que você vai passar na prova. Tá certo? Vai ser fácil? Lógico que não. Mas da forma certa, da forma correta, eu vou te explicar que você vai passar, beleza? Então vamos lá, história, né? Vem lá falando, a antiguidade, os povos do Oriente Próximo e suas organizações políticas. Isso aqui não cai no edital de soldado segunda classe. Então é um edital, um conteúdo novo que eu tenho que filtrar, que eu tenho que saber exatamente o que vai cair e o que não vai cair, beleza? Mundo medieval, mundo moderno, isso aqui não cai para soldado de segunda classe. Mas aqui na academia cai e nós iremos estudar isso. É assim que funciona. Revolução Francesa, período entre guerras, aqui já começa a cair, né? Período entre guerras cai lá em soldado de segunda classe. Mas pergunta de forma, digamos que diferenciada, tá certo? E aí, ainda dentro de história colônia, história do império, né? E assim sucessivamente. República, aí vai lá para filosofia. Você vai falar, Alexandre, filosofia, eu não sei o que é filosofia, cara. Mas vai ter que saber, ter essa introdução, saber o que a VUNESP vai cobrar com relação à filosofia, tá certo? Então nós temos que saber, sim. Sociologia, a mesma coisa. Eu tenho que entender lá o homem na sociedade, como que ela foi inserida, como foi criada. E vai ter aula específica para isso. Aí eu não gosto. Tá bom, você não gosta, mas cobra na prova. Você vai fazer você vai direcionar suas energias para o que cai de fato ou para o que você gosta ou o que você não gosta. Né? Se for assim, cada ser humano entende mais de uma matéria ou de outra. E aqui você tem que buscar o equilíbrio. Esse equilíbrio que nós vamos atrás. Beleza? Geografia, relação de sociedade e natureza, estrutura econômica, social e política, também tem diferenças com relação ao edital de soldado, segunda classe, e por isso que nós temos que ver de forma objetiva. Tem que pegar esse cronograma aqui, ó, e estudar ele. Lembrando que tem que ser feito um outro filtro, né? Qual conteúdo que é o mais importante, que é o mais cobrado e que foi o mais cobrado nas últimas provas, né? É isso que é o diferencial, é isso que a gente vai estar falando aí posteriormente, beleza? Linguagens e códigos, a parte de português, e aí vem a parte de matemática, né, pessoal? Né, que aí o pessoal já acaba tendo aí dificuldade, matriz, determinante, geometria analítica, geometria, trigonometria, geometria plana, espacial. Pessoal, conforme eu falei, eu não sabia nada disso. Eu não sabia nada disso, o meu concurso ele foi pela FUVEST. A época tinha uma concorrência maior do que para o Largo São Francisco, Direito, e para a Medicina. Isso aí pode pesquisar. O edital que eu passei foi em 2009, eu entrei na academia em 2010. Então, eu estudei muito, como eu falei, caía tudo isso aqui e mais um pouco. Só que, como eu falei, eu estudava de forma errada. Um dia eu estudava um conteúdo, só que esse conteúdo não era necessariamente o que caía, eu não tinha um cronograma, eu não tinha horário para fazer determinada coisa, eu estudava de forma desorganizada, eu não tinha atividades diárias, eu não tinha atividades semanais, eu não tinha atividades mensais, que é isso que vai fazer a diferença para que você seja aprovado. Então, não se preocupe, fala assim, nossa, é muito conteúdo. Mas da forma correta nós iremos fazer, beleza? A mesma coisa, eu gosto de fazer analogia com corrida. Eu não sei qual é o seu condicionamento físico que você está me vendo agora. No entanto, se eu chamar você agora para correr uma maratona, 42 km, você vai estar preparado para isso? Eu não sei. Alguns de vocês vão falar, pô, Alexandre, eu estou preparado, então vamos junto. Outras falam, não, eu não consigo. Mas se você fizer da forma certa,
do jeito certo, com planejamento, você vai correr os 42 km. Vai sim. E é a mesma coisa aqui. Nós iremos fazer essa jornada juntos. Nós iremos, no dia 29, 30 e 31, estarmos juntos para que você entenda como vai funcionar, como nós iremos encaixar tudo isso na sua vida e na sua rotina. Química, física, eu não sabia nada disso. Aí a parte de elétrica, terminologia, a parte de química, átomos, moléculas, nós temos que estudar. Biologia, célula, olha só o que cai. A gente tem que estudar de forma específica, beleza? E aí vem para a parte de noções de administração pública, que foi a matéria que eu falei para vocês, que é a parte de direito. É um conteúdo programático gigantesco. No entanto, cai em duas questões. Ah, eu não vou estudar então porque só cai em duas questões? Não. Nós iremos estudar questões chaves, que você vai entender todo o conteúdo e que vai acertar lá na sua prova. Você vai acertar na sua prova, escuta o que eu estou te falando, né? Depois disso, a parte de informática, vai cair lá o Windows 10, o Word, Excel, PowerPoint, internet, correio eletrônico e assim vai. Por que que eu fiz questão de mostrar tudo isso para vocês? Porque isso é importante. Isso é o que vai fazer o diferencial. Às vezes você está pesquisando um conteúdo no YouTube, está até fazendo exercícios, que é uma das atividades diárias das 8 que eu irei explicar para vocês. Só que aquele conteúdo não cai na prova, não tem importância na prova, não tem nenhuma lógica você ficar direcionando muita energia para algo que não vai cair na prova, você vai ser reprovado. Nós temos aí até a prova um prazo para o quê? Para cumprir várias atividades. E para isso, né, pessoal, se você ainda não fez, se inscreva no canal, né? Ative o sino, dê o like aí se você gostou desse conteúdo até agora, bem como faça a inscrição na Jornada Barro Branco, que irá acontecer nos dias 29, 30 e 31, às 19 horas. Eu vou deixar o link aqui abaixo, você coloque seu nome na lista. Pode ter certeza que nós iremos adequar tudo isso que eu falei aqui para vocês, né? Separando desde no dia da prova, quanto tempo você vai destinar para cada questão, quanto tempo você vai destinar para a redação, quanto tempo você vai demorar para determinado conteúdo que você tem facilidade, que você tem dificuldade, e assim você vai alcançar a aprovação. Tá certo, pessoal? Eu encontro vocês amanhã, às 19 horas, no próximo vídeo. Um abraço, vamos que vamos, força e honra! Abraço!